Saudação fraternal a todos. E que Jesus, o nosso Mestre de luz, possa seguir nos amparando a caminhada hoje e sempre. Seguindo no estudo do livro Segue-me, livro ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, vamos aqui agora conhecer a lição de título Que farei? Abre aspas. Que farei? Fecha aspas, Paulo. Está em Atos 22, 10. Muita gente aproxima-se do Evangelho para o culto inveterado do comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse ele a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor, através do próprio sacrifício. Se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem a tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Que farei é, portanto, a interrogação que dá título a este capítulo que acabamos de conhecer. A pergunta que Paulo direciona a Jesus: que farei? E eu proponho o seguinte: como essa passagem é uma passagem que nos apresenta muitas questões também justas e necessárias às nossas reflexões, busquemos algumas informações sobre Paulo, sobre aquele momento em que ele encontra Jesus, para depois retornarmos aqui e verificarmos as colocações do Espírito Emmanuel. Sendo assim, vejamos neste livro As Marcas do Cristo, livro escrito por Hermínio C. Miranda. E este livro nos apresenta Paulo, o apóstolo dos gentios, e Lutero, o reformador. Já que Paulo reencarna séculos depois como Martim Lutero, o reformador. Vejamos então aqui um pequeno trecho que Hermínio nos apresenta, trecho tirado da obra Paulo e Estevão, que eu aconselho a quem não ler este livro, que é um livro especial. Conta de fato a trajetória do espírito Paulo e uma reencarnação. Nessa reencarnação em que ele reencarna como Saulo de Tarso. Depois muda seu nome para Paulo de Tarso. Hermínio extrai alguns parágrafos desta obra, e aqui nós veremos alguns pontos para a gente entender a relação que se estabeleceu imediatamente
entre Saulo de Tarso, não era Paulo ainda, e Jesus o Messias. Vejamos. A longa viagem pelo deserto proporcionou a Saulo um período de recolhimento e profundas meditações. É evidente que, com toda a honestidade para consigo mesmo, não havia ainda encontrado a paz sonhada, nem mesmo na estrita observância da lei, ao passo que os adeptos do carpinteiro demonstravam em tudo invencível serenidade. Naquele momento, Saulo de Tarso perseguia cristãos. Ele havia saído de Jerusalém e seguia para Damasco em busca de Ananias. Ananias era um pregador cristão, um discípulo de Jesus. Saulo então vai com um grupo de soldados, de guardas, atrás de Ananias. E para chegar a Damasco, eles precisavam passar por um trecho de deserto. É isso que nos traz esse momento. A morte dramática de Estevão fora um testemunho que ele jamais esqueceria. Estevão é um personagem, na verdade, o primeiro mártir cristão, o primeiro cristão que morre defendendo a questão de Jesus. É aquele que tem um embate com o próprio Saulo, e Saulo de Tarso, vencido por Estevão, move as peças no sinédrio para condenar Estevão à morte por apedrejamento. E isso acontece. Saulo de Tarso, ele era noivo da irmã de Estevão, Abigail, sem que ele soubesse que eles eram irmãos. Estevão é assassinado, é morto a pedradas. E esse ritual, esse rito, esse assassinato, foi comandado por Saulo. E ele observa a serenidade de Estevão, porque Estevão, antes de fato desencarnar, ele é levado até uma sala em separado, quando ele está muito machucado, para ter um último contato com Abigail, porque Abigail chega no momento em que ele está sendo apedrejado. Então acontece toda uma cena ali muito dramática. E Estevão, por incrível que pareça, fica sabendo ali que Saulo era noivo da irmã, e diz a Abigail que Saulo era um bom homem, que defendia, e de fato defendia Moisés com unhas e dentes. Ele não condena Saulo, ele não critica Saulo, ele não xinga Saulo, ele não deseja nenhum tipo de vingança, nada. Ele não tem uma palavra de reprimenda com relação a Saulo, que foi o artífice, ou melhor colocando, o carrasco de Estevão. E o desencarne absolutamente sereno de Estevão abala Saulo. E é isso que está colocado aqui. Já se avistava Damasco à distância quando Saulo, mal desperto de suas cogitações, sentiu-se envolvido por luzes diferentes de tonalidade solar. Algo diferente começou a acontecer. Parece que o próprio ar se fende e, sob inesperada sensação de vertigem, grita por socorro aos companheiros, embora não possa vê-los. Na confusão de sentidos que então se estabelece, perde a noção de equilíbrio e cai do animal, do cavalo ao solo, coberto de areia escaldante. Saulo vai ao chão, vai às areias escaldantes, porque ele tem uma vertigem, ele começa a observar luzes, cores, o ar fica diferente e ele então tomba. Com os outros que seguiam com ele, nada mudou, nada aconteceu, não perceberam nada, mas ele percebe. A visão, no entanto, escreve Emmanuel, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados e no caminho,
que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Ele começa então a observar a chegada do nosso mestre. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros a nazarena, e os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e serena, terna, onde pairava uma divina tristeza. Jesus se aproxima então de Saulo de Tarso e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus mentalmente indaga aquele homem: por que me persegues? Imaginemos Jesus perguntando algo a nós. Que resposta teríamos ao Mestre? Que resposta Saulo poderia dar a Jesus? Porque ele era o perseguidor maior da doutrina de Jesus. Saulo, de joelhos sobre a areia, não podia ainda compreender o que se passava. Invadia um sentimento de profunda veneração. Que significava aquilo, meu Deus? Se perguntava. De quem era aquela figura humana que desencadeava no seu ser tantas emoções desconhecidas? Questões passavam dentro dele de maneira ligeira. E enquanto os companheiros de viagem o cercavam, sem nada ouvirem nem verem, Saulo perguntou: quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Então era verdade. Os pregadores do caminho tinham razão. A crença de Estevão e de Abigail era a verdade pura e a ressurreição de que falavam não era uma lenda. Ali estava de fato o Messias prometido. Saulo podia vê-lo agora em todo o esplendor de sua glória. Sem poder articular uma só palavra, viu que Jesus se aproximava e, tocando-lhe o ombro com ternura, disse-lhe paternalmente: não recalcitres contra os aguilhões. Olha só, Jesus se aproxima e diz para ele: não recalcitre contra os aguilhões. Saulo entendeu a referência. Desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento e em qualquer lugar, qualquer parte, a meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. E diante dos companheiros atônitos, Saulo chorava copiosamente, ainda caído sobre a areia, enquanto parecia conversar com alguém invisível. Fez ali mesmo sua primeira profissão de fé. Fez ali mesmo sua primeira profissão de fé, dizendo: Senhor, que quereis que eu faça? Exatamente o que a gente leu aqui. Que farei? Senhor, que queres que eu faça? A história se desenvolve. Não vamos avançar, porque não é o nosso tema estudar a história de Paulo, mas sim um pequeno trecho. Para que a gente possa observar que, da mesma maneira que Jesus convidou Paulo, ou Saulo, de inúmeros modos, para meditar sobre os ensinamentos de Jesus, os exemplos de Jesus, as ideias de Jesus, o comportamento de Jesus, ele também nos convida.
O nome do livro é Segue-me. Jesus nos convida diariamente. Diariamente nós somos convidados à renovação, à mudança, à reforma íntima. O que temos feito? Nos perguntemos. Nós, quando despertamos pela manhã, fazemos esta pergunta: que farei? Que desejas que eu faça, Senhor? Quem de nós, ao acordar todos os dias, realiza essa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Se nós fizéssemos esta pergunta, certamente seríamos melhores do que somos. Se nós fizéssemos essa pergunta diariamente, a nossa sociedade, o nosso planeta estaria numa condição muito melhor. Porque estaríamos colocando acima de nossas vontades a vontade do Senhor. Seja Deus, seja Jesus. Porque Jesus é o Senhor deste planeta. Esse planeta, ele pertence a Deus como tudo pertence a Deus, mas ele está sob as mãos de Jesus. Portanto, Jesus é, de fato, aquele que comanda, o Senhor deste planeta. Mas, invariavelmente, esquecemos isso. Colocamos, portanto, as nossas vontades sempre acima da vontade do Senhor. E Emmanuel nos apresenta isso nessa lição. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu. Não descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não rogue isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Mas isso para o trabalhador da revelação. Nós somos trabalhadores da revelação de Jesus. Nós precisamos nos posicionar. Porque eu não posso ser meio trabalhador. Eu não posso ser meio crente nas questões do espírito. Eu não posso ser meio fiel. Ou eu sou, ou eu não sou. Que farei? Que queres que eu faça, Senhor? Quando eu faço essa colocação, eu me coloco abaixo. Mas muitos aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado do comodismo. Comodismo é uma palavra que Paulo de Tarso não conheceu. Por isso, de novo, eu aconselho a todos lerem Paulo e Estevão, o livro, e se já leu, releia. Uma vez por ano, releia este livro, porque é um livro apinhado de lições. É um livro como aquela árvore que para onde você olha tem fruto maduro. E você não dá conta de tirar os frutos dessa árvore. De tanto fruto que tem ali. Esse é o livro Paulo e Estevão. É um livro absolutamente fantástico e maravilhoso. Paulo não foi cômodo, não adotou o comodismo, mas muitos que se dizem praticantes do Evangelho praticam o culto do comodismo. Por incrível que pareça. Rogativas estranhas, reprováveis, incompreensíveis. São as solicitações, os pedidos. Mas ao invés de eu pedir, por que eu não me coloco na condição de servo, de servidor? Então, ao invés de eu pedir a cura, não peçamos a cura. Busquemos os doentes e vamos auxiliar aos doentes.
mesmo enfermos. Na escassez, não solicitemos dinheiro, nem trabalho, nem emprego. Solicitemos força para que nós possamos, por nós mesmos, buscar o trabalho, buscar o emprego, realizar uma ação que nos retorne o que necessitamos. Peçamos então essa força e mais. Busquemos ainda assim na escassez auxiliar aquele que está em situação mais difícil, numa escassez maior. Dividamos o pão, mesmo o pão escasso de nossas casas, com aqueles que não têm nada. E veremos que apenas desta maneira conseguiremos romper com o egoísmo e o orgulho que tanto tem nos freado a caminhada, tanto tem ancorado os nossos passos. É desta maneira e apenas desta maneira que mudaremos. Mas se adotarmos as solicitações inquestionáveis, repreensíveis, incompreensíveis, comodistas, teremos problemas. Não é hoje, sempre teremos problemas. Que queres que eu faça, Senhor? Que farei? O mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor através do próprio sacrifício, e assim sempre é, meus amigos. A sementeira que nós precisamos semear, ela sempre será pautada e baseada nos nossos sacrifícios. Eis aí uma questão. Quero me sacrificar? Quero me colocar abaixo das questões de Jesus, de Deus, do serviço, das dores dos outros? Ou eu quero estar sempre acima disso tudo, ser servido e nunca servir? Se fostes chamado à fé, não recorras ao divino orientador suplicando privilégios, benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Nós precisamos parar de ficar pedindo coisas e começar a trabalhar, a servir. É uma mudança de postura, de comportamento. Deixar de ser aquele que usa, que abusa, que pede, que está sempre no comodismo, na estagnação, para ser aquele que passa para a ação, para o trabalho, para o serviço, para o silêncio, para a meditação, para o aprendizado, para a prática do bem. Assim a vida muda. Assim nós mudamos. E assim nós mudaremos os dias que virão. Serão dias muito melhores e mais felizes. Iluminados mesmo. Não necessariamente pela mística celestial, mas sim pelo nosso esforço e o nosso sacrifício. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva, e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Saulo, que deixa de ser Saulo na estrada de Damasco e passa a ser Paulo, ele não escolheu nenhum serviço. Ele não escolheu onde trabalhar, onde levar a palavra de Jesus, onde estimular as pessoas. Ele não escolheu que tipo de trabalho realizar. A partir daquele momento, daquele encontro, ele se tornou um servidor. E de longe, Saulo foi o maior de todos os apóstolos, discípulos, seguidores de Jesus. O maior. Ele passou de perseguidor a divulgador, pregador e depois perseguido. Ele foi apedrejado, ele foi encarcerado, ele foi espancado,
ele foi humilhado, ele foi abandonado. Isso tudo aconteceu com ele. Saulo de Tarso era um rico milionário, era um galã de novela, era aquele que iria assumir o posto principal no Sinédrio. Era o cara do Sinédrio. Era respeitado por todos e tinha uma vida absolutamente folgada. Saulo se transforma em Paulo e abandona tudo isso. Abandona. Por isso o livro Paulo e Estevão é tão maravilhoso, porque ele vai nos mostrando ponto a ponto dessa transformação. Sendo assim, é mais do que na hora de começarmos a praticarmos esta pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Desperte toda a manhã com esta pergunta. Ao longo do dia, pergunte: Senhor, o que queres que eu faça? Abandonemos a preguiça, o ócio, os divertimentos, os prazeres fugazes, ridículos, pequenos, para subirmos um mínimo degrau, para sairmos desse estado de estagnação tão precário e tão atávico, para mudarmos de posição. Mudar comportamento, personalidade, caráter, atitude, ação e decisão. É o que o plano mais alto aguarda de cada um de nós. Estamos seguindo por aí? Interrogação. Que farei? Senhor, o que queres que eu faça agora? Faça essa pergunta. Meditemos. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.